Muito boa tarde, seja bem-vindo a este espaço. É o programa Eclésia, neste dia em que sublinhamos de forma especial o trabalho desenvolvido pelos voluntários. Enterrar os mortos é a 7ª obra de misericórdia corporal. Neste dia feriado de Todos os Santos, no qual muitas pessoas aproveitam para visitar os túmulos de familiares e amigos falecidos, lembramos aqueles que morreram na solidão. Desde 2004 que a Irmandade de São Roque, da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, acompanha os funerais daqueles que na cidade morrem sem família, sem amor e muitas vezes sem sequer um nome. Um acompanhamento feito por voluntários que celebram com esta pessoa a passagem para a vida eterna. Artur, Maria, José, Carlos, Paulo, Cristina, Júlia, feito morto no sexo Na Basílica dos Mártires, em Lisboa, um a um, enumeram-se os nomes dos 80 sem-abrigo que a Santa Casa da Misericórdia enterrou de outubro a outubro. 80 pessoas, homens, mulheres, fetos, uns com nome, muitos sem nome, simplesmente desconhecidos. Gente que morreu sozinha e cujos corpos nunca foram reclamados pela família. Vladimir, Hulker, Eduardo, José, Júlio, Maria, Luís, José. A Santa Casa da Misericórdia é responsável pelos enterros de todos os que morrem em Lisboa e que não têm família que possa suportar os custos do enterro. É a 7ª obra de misericórdia corporal que a Irmandade de São Roque pratica, dando desta forma o respeito e a dignidade que exige a este momento único, que é também parte da vida. Desde 2004 que cada um destes funerais é acompanhado por um grupo de voluntários da Irmandade de São Roque. A Irmandade, pelo seu próprio nome, é uma Irmandade de Misericórdia. A sua ação é procurar exercer obras de misericórdia. Enterrar os mortos é uma obra de misericórdia, um enterro cristão. Por isso nós, desde 2004, procuramos enterrar aqueles mortos que, não tendo família, tendo morrido sem abrigo, sem amor, sem acompanhamento, vão, enfim, ter pelo menos a última parte da sua vida na Terra acompanhada com um funeral cristão. Vão irmãos a acompanhar o funeral, vai um sacerdote, velas, flores, orações, e o enterro é tão digno como qualquer outro enterro. O acompanhamento dos funerais das pessoas que morrem na cidade de Lisboa sem qualquer acompanhamento marca muito, porque penso que no país inteiro isto não se nota. Na cidade de Lisboa nota-se esta solidão levada ao extremo. Morrer sem se saber sequer o nome da pessoa. Por vezes até sem conhecermos a identidade, o género. É uma coisa que eu só vi acontecer em Lisboa. Porque em qualquer cidade ou vila do interior, uma aldeia, mesmo que as pessoas vivam sozinhas, sempre há alguém sempre que sabe quem é aquela pessoa, como se chama, é filho de quem, onde trabalha ou não trabalha. Em Lisboa não. Em Lisboa o isolamento e a solidão são notados de uma maneira tão forte que chegamos a este ponto. No dia em que fez 40 anos, Sofia esteve em 2 funerais. Uma coincidência à qual esta professora de matemática não fugiu. A morte é para si um assunto bem resolvido. A grande festa do encontro com o pai. A mim, felizmente, nunca me fez impressão a morte, porque eu acredito na vida eterna. É uma questão de fé.
principalmente, o que me move no dia-a-dia. Como eu tenho fé que há outra vida para além desta e que esta é uma passagem, eu faço questão de marcar presença no acompanhamento destas pessoas. São seres humanos, que entretanto só já ali está o corpo, mas eu acredito que existia a alma e que ela está. Pela vossa clemência e por intercessão de todos os santos, concedei à Sra. Dona Aurélia, por quem oramos, o dom da vida eterna. O funeral é sempre acompanhado por um sacerdote católico. Nós não conhecemos a religião professada pelos defuntos, não é? Que, na sua vida, não sabemos sequer se acreditavam que havia uma vida para além desta, mas porque somos a Irmandade de São Roque, fazemos questão de fazer um funeral católico, acompanhamos o sacerdote, rezamos as orações, sabemos que é uma cerimónia litúrgica, com tudo o que isso envolve, de ter respeito com o ser humano que esteve ali, rezar com sentimento. Eu acho que para além da fé, não sei o que é que me move mais. Acho que é a fé que me move em primeiro lugar. Eu não vou por outro motivo senão lembrar-me daquelas pessoas, porque, como sabe, se eles estão ali porque ninguém os conhecia, não é? Também não é a minha presença que vai fazer grande diferença ao mundo, não é? Irá fazer diferença, com certeza, àquela alma. E isso ninguém vê. Só eu é que sei, e as pessoas que estão comigo, e Deus. Sofia, António e a sua mulher, Maria Luísa, são os mais assíduos no cemitério de Benfica. A proximidade faz com que isso assim aconteça. Normalmente sabem de um dia para o outro quando e a que horas irá ser o funeral e a partir desse momento cada um faz a sua preparação. Cada voluntário deste grupo, de cerca de 6 pessoas no total, gera as suas emoções. Cada um de nós resolve isso de uma maneira própria. Eu já percebi isso, até porque nós conversamos muito entre nós, como é que cada um lida com esta informação de que amanhã ou depois nos estão a pedir para fazermos o acompanhamento. Eu lido de uma maneira muito própria, que é a minha, que gosto de saber o que se sabe, o que é possível, mesmo que seja pouco. Faço sempre a pergunta ao senhor da agência, o que é que sabe? Sabe o nome, sabe o género, sabe a idade, sabe mais alguma coisa? E normalmente ele põe aquilo que põe na mesa, não é? põe a descoberta aquilo que ele sabe também, o que lhe chega no papel. Isso ajuda-me porque quando estou a rezar, se sei o nome, é uma referência para mim. Eu não quero saber, por vezes sabe-se, outras vezes não se sabe quem é a pessoa, quem foi, às vezes até dificuldade em saber se foi sexo masculino, feminino, mas eu também não quero saber, sinceramente não. Sei que é uma alma que está ali, um corpo que está ali, que viveu e que partiu para o Pai, fez uma passagem, e então rezar por essa alma. Rezo, sei que está ali um ser que passou neste mundo e rezo com muito carinho, como se fosse por outra pessoa, que fosse um amigo, um vizinho, uma pessoa. Rezo da mesma maneira. É saber que aquela pessoa que viveu e não ter ali uma pessoa de família, um amigo, alguém que esteja ali naquele momento. Será que não tem ninguém, que ninguém soube que aquela pessoa que partiu e que esteja ali para lhe dizer o último adeus? Não é? É essa parte que eu às vezes fico assim a pensar um pouco, que me leva assim a pensar. Por isso, como é que teria vivido para que
que não haja família, não haja amigos, para que estejam ali naquela hora. Não. Maria Luísa faz em cada funeral aquilo que se propõe como membro da Irmandade de São Roque, aplicar na sua vida as 7 obras de misericórdia corporais e espirituais. O convite para ser voluntária neste grupo foi inicialmente recebido com alguma inquietação. Quer dizer, eu a primeira reação fiquei assim um bocadinho, porque eu até confesso uma coisa, eu era daquelas pessoas que passaram à porta de um cemitério e faziam muita confusão. E de repente, quando disseram, eu digo, está bem. Mas quer dizer, senti dentro de mim, quer dizer que um está bem com à vontade muito grande, sem medo, sem receio, sem absolutamente nada. E pronto, e comecei e tenho ido e acho que é uma parte que, vamos lá, sou um irmão ou uma irmã em Cristo que vamos fazer o funeral, encomendar o corpo e faço com muito amor e muito carinho e muito respeito pela pessoa que vai ser enterrada. Desde 2004, a Irmandade da Misericórdia e São Roque já acompanhou 976 funerais. Celebrações que, para além da dignidade que dão à pessoa que é sepultada, dão à própria morte um outro sentido, o verdadeiro sentido. É nisto que acredita Ana Campos Reis. Enfermeira de formação, ela é uma das mulheres pioneiras no acompanhamento de doentes com SIDA em Portugal. A sua formação pessoal e profissional abriram um caminho para a criação deste grupo de voluntários. Há 25 anos, quando começam a morrer os primeiros doentes com SIDA, não havia muitos amigos e, às vezes, nem os familiares iam ao funeral. E, portanto, como eu tinha como princípio, como enfermeira, de acompanhar as pessoas até à sua última morada, portanto, não era até o dia em que morreram, é depois também. Era natural que, se eu tinha tanto essa preocupação e achava que, sendo funcionária da Misericórdia, me parecia haver uma certa lacuna na questão dos funerais, porque embora sejam assumidos, do ponto de vista material, pela Misericórdia, eu achava que tínhamos que ter grupos de pessoas a acompanhar os funerais. E sabia que os sem-abrigo nem sempre havia disponibilidade para. Podia aparecer, eventualmente, uma vez ou outra, alguém dos aprovisionamentos para verificar se o caderno de encargo estava a ser cumprido, mas não era feito com regularidade. E, portanto, eu tinha uma atitude muito crítica em relação a essa ausência e, portanto, é lógico que quando tive atividades de mesária nesta Irmandade, pedi para mim aquilo que eu achava que me sempre fez confusão não existir na Misericórdia, que era o acompanhamento de quem não tinha ninguém. Como é que é dar dignidade ao funeral de pessoas que não se sabe quem são, não se sabe o que foram, qual foi a sua vida, os seus sonhos? Primeiro, pelo próprio acompanhamento. A própria disponibilidade de estar já é para levar alguma dignidade ao ato. O simples facto de estar, de fazer o seu momento de silêncio, o seu momento de oração, de levar uma flor. Penso que até a nossa presença, a partir de determinada altura, quando se trabalha, quando se tem uma atividade, ela é uma atividade. E, portanto, há sempre um certo barulho, uma certa agitação, quando se enterra alguém que não tem ninguém, não é? A partir do momento em que há um sacerdote e que há um voluntário, os próprios pessoas da agência ficam mais atentos e os próprios funcionários dos cemitérios também, e até quem passa. Quantas vezes chegamos ao cemitério com um corpo e o facto de ir uma pessoa a acompanhar dá-nos vistas, como é óbvio, e as outras pessoas aproximam-se e partilham da oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja connosco. Um funeral sem ninguém é o grande paradigma da solidão. É a prova mais dura e crua de que se passou pela vida, sem deixar marcas. Aquilo é, no fundo, quase a validação de como é que as pessoas vivem na nossa sociedade. Como é que alguns vivem, como é que alguns acabam por morrer sem amigos, sem família, sem ninguém. E, portanto, devemos ter a preocupação deste acompanhamento, tal como fazemos com os que estão vivos. Se é que fazemos,
porque é que temos estas preocupações de cidadania. Mesmo para quem não tem nenhuma preocupação espiritual, a última morada, o acompanhamento à última morada, eu acho que podia ser o último ato de cidadania. Devia ser uma questão de solidariedade para com os outros que vão partindo e os que ficam, ter essa preocupação de ninguém ter que ir sozinho numa altura em que, por tradição, deve estar alguém a fazer companhia, a pensar quem foi aquela pessoa, a rezar uma oração. O que é? Quem são estas pessoas para si? O que é cada uma destas pessoas? Se calhar ainda estou a fazer aquele trajeto de interiorização e de aproveitar aqueles momentos também para refletir o que é que eu tenho feito da minha vida. E quando se cuida de alguém, quando se trata de gente doente, é lógico que a gente tem sempre a sensação que saímos cansados, mas nem todos os dias fazemos bem. E, portanto, esta paragem faz de alguma forma que eu retifique essas minhas atitudes profissionais e que eu tente perceber o que é que ando cá a fazer, ou se valeu a pena o que fiz, o que é que ainda quero alterar. Portanto, ainda estou, independentemente do exemplo que seja bom ou mau, acaba por passar, que é porque é que outros não o fazem, em vez de estar sempre a queixar-se do mundo e não contribuem com coisa nenhuma, quer dizer. Porque é que na nossa cidade, porque é que as pessoas morrem assim? Porque é que as pessoas vivem tão isoladas que quando chega à morte nem têm nome? Essa é uma questão de pensar muito, principalmente quem faz intervenção comunitária. É quase inevitável que pense o que é que andamos cá a fazer, não é? O que é que andamos cá a fazer? Como é que temos exercido as nossas profissões na sociedade para que haja tanta gente ainda que acaba nesta situação de sem nome? E o não ter nome é como se não ter nada, não é? Nos dias em que há bebés, põe-se estas questões todas e mais outras. Normalmente a idade reprodutiva é uma idade que deve corresponder à idade ativa das pessoas. E, portanto, nenhuma mulher é mãe aos 80 anos, a não ser por um milagre, não é? E, portanto, a maioria das mulheres são mães entre os 20 e os 50 anos. E, portanto, como é que mulheres desta idade e que situações para o bebê ficar na maternidade ou ser atirado para dentro de um contentor de lixo? Essa é uma fase complicada que muitas vezes que nos põe em questão tudo. Nos dias em que há bebés, tudo se põe em questão, não é? O que é que fazemos mesmo? Como é que tratamos os filhos? Se somos úteis no trabalho? O que é que andamos a fazer na sociedade? Os bebés mexem muito, porque qualquer mulher tem esse instinto, ou pensa nos filhos que teve, ou nos filhos que já não tem, ou nos filhos que podia ter tido. Portanto, esta é uma fase de grande meditação para uma mulher quando enterra bebés que nem têm nome. Senhor Jesus, tu convidaste as crianças para virem a ti, para poderes pôr as tuas mãos sobre elas e abençoá-las. Nós te suplicamos que estendas agora as tuas mãos para esta criança e vamos dar-lhe, atribuir-lhe um nome. A mãe chamava-se Cristina, vamos chamá-la também Cristina, para nós aqui. E assim a tomes nos teus braços e a coloques entre os teus anjos. A forma como se encara, vive e de alguma forma se sobrevive à morte depende da visão de esperança que se tem ou não da vida eterna. Na Igreja Católica, o céu é o grande encontro com o Pai, o banquete celestial. Mas, apesar disso, a morte não é para todas vivida como uma grande festa. Uma das maiores contradições da nossa religião é a forma como enterramos os nossos mortos e a forma como sofremos os nossos entes queridos. E eu isso estou perfeitamente à vontade. Posso falar disso com algum conhecimento de causa, porque já me faleceu muita gente em idades que não era previsto e, portanto, já sofri muito com a morte de familiares e tenho imensas saudades quase difíceis de gerir, mas com esta tranquilidade de alguns partiram primeiro que eu para o lado do Pai e eu um dia irei me encontrar.
E noto que na nossa igreja às vezes não era necessário manter uma tradição tão pouco cristã da morte, como a roupa muito escura, o chorar muito. A saudade é uma coisa, a falta de tranquilidade para rezar pelo outro que foi primeiro é outra. E, portanto, a nossa igreja anda sempre muito de mão dada com algumas situações que parece que são contraditórias. É preciso também ainda aprender a viver com a morte? Com a mesma naturalidade. A morte é uma fase da vida e, portanto, a partir do momento da fecundação, o que nós temos ao fim, logo na mesma linha, é a morte. E, portanto, isto é uma situação para ser trabalhada com naturalidade, como se alguém, antes de dormir, quando faz o seu exame de consciência, prepara-se para a morte. Diz: o que é que eu fiz hoje? Como é que fiz? Se hoje fosse o dia, eu estou preparado. Mais do que não ser visto, como dizia Fernando Pessoa, morrer é voltar à casa do Pai. É o início de uma nova viagem. Para os cristãos católicos, é a grande passagem. Aqui, vista pelos olhos de quem acredita e vive a sua fé nos gestos de dignidade, respeito e amor ao próximo. Assim como nós perdoamos a nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Um gesto voluntário de proximidade e de amor para com aqueles que ninguém conhece nem recorda. Chegamos assim ao fim deste espaço informativo, que pode acompanhar também através da internet em agência.eclesia.pt. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.